Em um mundo mergulhado no caos, um grupo de pessoas enfrenta desafios implacáveis. Confrontados com uma série de ataques e provações, esses indivíduos demonstram coragem e resiliência, permanecendo fiéis aos princípios e ensinamentos de sua fé. Enquanto são perseguidos por forças malignas e tentados a desistir, esses sobreviventes enfrentam dilemas morais que confrontam seus medos mais profundos. Com cada obstáculo superado, sua união se fortalece e sua confiança em Deus se aprofunda. Nesta épica batalha entre o bem e o mal, esse grupo prova que, mesmo sendo os últimos remanescentes, eles são capazes de enfrentar os desafios e permanecer firmes até o fim, pelo poder de Deus. Prepare-se para uma história de ação, suspense e elementos espirituais. Os últimos de nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você mais uma noite, amém? Bom, amigos, está chegando perto do final da nossa longa jornada nessa semana de oração com o tema Os Últimos de Nós. Hoje o assunto será a última batalha. Como eu disse, um dos temas mais importantes dessa nossa semana de oração, já tivemos um deles na segunda-feira e hoje, creio, é o segundo dos temas mais importantes que vamos tratar ao longo dessa semana. E eu gostaria, antes de abrirmos a Bíblia, orarmos, pedindo mais uma vez a bênção e a orientação do Espírito do Senhor para estudarmos a sua palavra. Feche seus olhos, assim como você está, e vamos orar. Bondoso e eterno Deus, obrigado, Pai querido, por estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor. Obrigado pelos louvores, pelas orações, pela companhia dos anjos, pela presença de Jesus, pela manifestação do Espírito Santo, pelo privilégio que nós temos de, mesmo em meio aos problemas desse mundo, termos um lugar onde podemos, em paz, tranquilos, de forma confortável, adorar o Senhor, estudar a Tua Palavra, nos encontrarmos entre amigos e irmãos, e assim, ó Pai, nos fortalecermos, para que nessa jornada da vida, nessa longa caminhada rumo ao reino dos céus, que ao final dessa semana nós saiamos ainda mais convencidos de que muito em breve as maiores esperanças da nossa vida se concretizarão. Querido Deus, mais uma vez a Tua palavra será aberta. Nós vamos hoje estudar talvez um dos assuntos mais solenes, mais discutidos entre aqueles que gostam de tratar sobre profecias. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê atenção, mas que acima de tudo, Pai, mesmo acima do mero conhecimento intelectual, abre mais uma vez o nosso coração, abre mais uma vez o nosso entendimento e permita que a pregação da Tua palavra não comunique apenas informações para nós, mas que de alguma forma ela sirva para a transformação da minha e da nossa vida. Usa, Senhor, a minha vida, que o Senhor me conceda o Teu Santo Espírito e que eu diminua e que Jesus cresça no púlpito dessa igreja, que o Teu nome seja honrado e que nós saiamos daqui nessa noite mais uma vez convencidos de que nós viemos e não fomos decepcionados, porque nos encontramos com Deus Todo-Poderoso. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Então abra aí a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 16. Enquanto nós abrimos, eu aproveito para saudar os amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, na internet. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho acompanhado um pouquinho depois dos cultos, os comentários, a quantidade de pessoas que estão participando, e louvado seja Deus por cada um de vocês que estão ajudando a divulgar também esse link para outras pessoas. Aproveito para apelar para que você compartilhe o link aí, curta também. Às vezes a gente pensa que curtir
é uma mera formalidade, mas não. Quanto mais curtidas tem um vídeo, mais o YouTube vai entregar para outras pessoas. Então nos ajude curtindo, compartilhando, divulgando lá no grupo da sua família, nos grupos da igreja. Participe conosco desse encontro maravilhoso de estudo da palavra. Bom, Apocalipse, o capítulo 16, versículos 13 e 14, e em seguida nós vamos ao 16. Versículo 13 primeiro. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim, o objetivo, o propósito de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora vá comigo ao versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Quando a Bíblia fala sobre o Armagedon, e na verdade quando a Bíblia trata sobre qualquer assunto, é sempre importante nós nos preocuparmos em entender o que o Espírito Santo desejava revelar à igreja no ato de comunicar o texto. Porque quando nós não olhamos para o texto com atenção, eu sei que nós temos que orar, eu sei que precisamos pedir a orientação de Deus, mas existem regras básicas de interpretação que nós precisamos obedecer. E uma delas é olhar com atenção para o texto. Há um contexto imediato para o qual nós precisamos olhar com devida atenção. Então, quando a Bíblia fala sobre o Armagedon, nós precisamos compreender qual foi a intenção do Espírito Santo ao revelar o texto para João na ilha de Patmos. E eu acredito que a partir disso há 4 características básicas que nós precisamos destacar do texto a fim de compreendermos o significado do Armagedon. Onde a primeira delas nos diz que a ênfase do Armagedon está em uma guerra. Diferente do que Hollywood, inclusive há alguns anos, tentou comunicar com um filme chamado Armagedon, não sei quantos lembram desse filme. O ator principal era o Bruce Willis. E o filme contava a história de um asteroide que estava na rota de colisão com o planeta Terra. Mas diferente da história do filme, o Armagedon não tem nenhuma relação com fenômenos astronômicos, tampouco fenômenos naturais. De acordo com a Bíblia, o Armagedon está relacionado com uma guerra. Isso não é ideia da minha cabeça. Quando nós olhamos para o texto, de acordo com o que vemos destacado no versículo 14 do texto que lemos, ali diz que o Armagedon é uma peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Peleja significa guerra, batalha, conflito, como preferirem. Portanto, é a Bíblia quem nos indica a compreensão de que o Armagedon é uma batalha. E é curioso porque as pessoas vivem preocupadas com guerras. Aliás, nós estamos agora presenciando uma guerra. Pensava-se que ela duraria pouco tempo, que seria resolvida rapidamente, e ela já está se estendendo por mais de um ano. Mas por que esta guerra a qual eu me refiro, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, talvez ela seja mais significativa do que outras que estão acontecendo no mundo agora? É porque desde a Segunda Guerra Mundial nós não víamos 2 nações europeias se degladiando entre si. Desde a Segunda Guerra Mundial. Aliás, para quem já estudou a Segunda Guerra, a forma como essa guerra começou dá alguns indícios
de semelhanças com algo que aconteceu e que foi o pontapé inicial para que essa guerra mundial, a segunda, se alastrasse por todo o continente europeu. E as pessoas se preocupam com isso. E a preocupação é legítima. Legítima porque hoje, com os armamentos bélicos que existem, uma única bomba seria capaz de erradicar a cidade de Aracaju em poucos minutos. Alguns chegam a dizer que Einstein teria dito que numa quarta guerra mundial a disputa seria travada com pedaços de paus e pedras, porque depois de uma terceira guerra não sobraria absolutamente nada. E quando nós olhamos para o Armagedon, nós vemos que o Armagedon é uma guerra. Só que, se bem é certo que o Armagedon é uma guerra, mas a segunda característica que nós extraímos do Armagedon é que essa não é uma guerra literal, é uma guerra espiritual. Eu sei que você já ouviu alguns dizerem que a Bíblia fala da terceira guerra mundial nas profecias do Apocalipse. Mas isso é interpretação de alguns aventureiros aí das profecias, que tentam forçar as Escrituras, supondo que a Bíblia teria profecias específicas para a primeira, segunda e terceira guerra mundial. Mas não há profecia específica sobre guerras, pelo menos para o tempo do fim na Bíblia. Não há. Há profecias gerais. Jesus, por exemplo, falou de guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reinos contra reinos. Mas não há nenhuma profecia específica onde Deus teria ali dito, supostamente, que haveria uma terceira guerra mundial. Não há isso na Bíblia. Não para o tempo do fim. Porque a preocupação de Deus no tempo do fim não é de maneira especial com guerras literais. Deus está preocupado com uma batalha apenas. É aquele conflito que é capaz de determinar a sua vida eterna ou a sua morte eterna. É uma disputa entre Cristo e Satanás que colocará você ou no lago de fogo ou no reino dos céus. Porque uma guerra literal, o máximo que ela pode fazer é privar você do seu conforto, da sua comodidade, talvez da companhia de pessoas que você ama. Mas Deus está preocupado com a sua salvação nessa batalha, acima de tudo. E é por isso que o Armagedon é uma guerra espiritual. Mas de onde o irmão Jefferson tira essa conclusão? Do texto. Vejam que lá no começo, no versículo 13, a Bíblia diz assim: então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Seria ingênuo nós pensarmos que a igreja vai lutar no tempo do fim contra um dragão literal. É claro que isso não é literal. Os inimigos da igreja no Armagedon são inimigos simbólicos. Não dá tempo da gente hoje tentar explicar para você quem é o dragão, quem é a besta, o que é o falso profeta, mas são inimigos espirituais. Tanto é espiritual que no versículo 14, a própria Bíblia vai interpretar esses inimigos ao dizer porque eles são espíritos de quê? Demônios. E amigos, eu tenho insistido nisso nessa semana, eu vou repetir mais uma vez. A igreja hoje precisa retomar a realidade de que por trás de questões conjugais difíceis, por trás de apostasia na igreja cristã brasileira, por trás de questões políticas que existem no mundo e na sociedade hoje, nós temos que rasgar o véu e entender que por trás disso tudo há algo muito maior acontecendo. É uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Rasgar o véu. A terceira característica do Armagedon, em primeiro lugar, é uma guerra. Em segundo lugar, é uma guerra espiritual. Mas em terceiro lugar, é uma guerra que tem relação com o grande dia do juízo de Deus. E onde está isso, irmão Jefferson? No texto de novo. Vejam ali onde está destacado em azul. No versículo 14 diz que o Armagedon é uma peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.
E todas as vezes na Bíblia que você encontrar a palavra dia com D maiúsculo, ela está apontando para o dia do juízo final. O dia no qual Jesus diz que ele virá e dará a cada um segundo a sua obra. Eu não vim da minha cidade, não deixei a minha esposa sozinha para passar uma semana aqui na igreja apenas para distrair você. E eu conversava com alguns amigos, eu não tenho assim mais problemas em pregar. Já falei para auditórios bastante grandes, então não tenho mais problemas com isso. Mas todas as vezes que eu prego há um peso sobre as minhas costas. Porque eu não admito passar pelos lugares por onde eu visito, sem que Deus use a minha vida para abençoar de alguma forma a igreja. Eu não vim aqui para distrair você, eu não vim aqui para fazer você perder o seu tempo, e tampouco para cumprir um protocolo nessa igreja, porque todo ano tem semana de oração. Eu vim da minha cidade para trazer para você uma mensagem que é de vida ou morte, e que em nome de Jesus, eu espero que essa mensagem transforme a sua vida para a honra e glória de Deus. Porque o Armagedon é uma guerra espiritual, e ela tirará todo ser humano de cima do muro. Se até então você está em cima do muro, saiba que chegará um dia, e esse dia está muito perto, em que todas as pessoas tomarão a última decisão da sua vida, seja para a vida eterna ou seja para a morte eterna. E cada sermão que é pregado no púlpito da igreja, presta atenção no que eu vou dizer, ou vai salvar você, ou vai colocar você mais perto de Jesus, ou vai colocar você mais longe de Jesus. Sabe por quê? Porque eu já disse aqui ao longo dessa semana que semana de oração não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida? Você lembra que eu falei? As escolhas que você faz. E é por isso que Paulo diz que todo pregador ele é como o bom perfume de Cristo. Para uns, cheiro de vida para a vida. Para outros, cheiro de morte para a morte. Esta semana de oração, ela pode salvar você ou ela pode condenar você. Tudo dependerá das decisões que você tomar. Por fim, o Armagedon é uma guerra espiritual. Em terceiro lugar, é uma guerra que levará cada ser humano, seja crente ou ateu, para o dia do grande juízo na presença de Deus. Mas, finalmente, também precisamos entender que o Armagedon não é o nome de uma guerra. Há pessoas que pensam que Deus deu um título para o Armagedon, como se o Dana White estivesse promovendo uma luta de UFC e ele desse lá um título para o UFC. Não! O Armagedon não é o título de uma guerra. De acordo com a Bíblia, o Armagedon é o nome de um o quê? Lugar. E você acha que esse lugar é literal ou é simbólico? O que você acha? Simbólico ou literal? Ninguém acha que é literal? São as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, porque esse lugar é real. Ele existe. Nós conseguimos identificá-lo no mapa. Só que esse lugar que geograficamente é identificável, ele é um exemplo, como se fosse uma maquete, uma miniatura da batalha do Armagedon no tempo do fim. É como se este lugar tivesse uma dimensão microcósmica de uma guerra macrocósmica nos últimos dias. Que lugar é esse? Você conhece algum lugar no mundo chamado Armagedon? Pessoal que gosta de viajar aqui. Vocês já ouviram falar de algum lugar no planeta Terra chamado Armagedon? Já ouviram? Então, como eu disse que esse lugar existe? Aliás, nós usamos um método de interpretação da Bíblia, de estudo bíblico. A gente aprende isso nos nossos primeiros estudos, que eu devo estudar a Bíblia de que maneira? Você lembra? Um pouco aqui e um pouco ali. Não é isso que a gente aprende desde cedo, na caminhada adventista?
Se você faz isso com Armagedon, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque a palavra Armagedon só aparece uma vez na Bíblia e é no texto que nós estamos estudando. Como descobrir então que lugar é este chamado Armagedon? O segredo está no texto. É por isso, amigos, Deus, nas profecias, Ele não tem a intenção de tornar as coisas difíceis para você. O Espírito Santo, Ele revelou tudo o que a gente precisa no texto, a gente só tem que olhar para o texto com atenção. Porque Ele dá a dica dizendo, por exemplo, que nós não vamos descobrir que lugar é esse chamado Armagedon em português. Nem mesmo no grego, que foi o idioma que João escreveu o Novo Testamento, nós não vamos, ou melhor, o Apocalipse, nós não vamos descobrir que lugar é este chamado Armagedon. Qual é o idioma que eu devo recorrer para descobrir que lugar é este chamado Armagedon? Está no texto, olha lá. Então, os ajuntaram no lugar que em o quê? Hebraico se chama Armagedon. Então vamos ao hebraico. E a palavra Armagedon é uma palavra composta por duas. A palavra Har e a palavra Magedon. Onde Har significa literalmente monte e Magedon é o nome de um lugar. Foi apenas uma transliteração, chamado Megido, ou Megido. Inclusive tem um filme evangélico bem antigo, que o nome do filme era Megido. Eu assisti até o filme, que parte da interpretação dispensacionalista dos nossos irmãos evangélicos. Mas fato é que Megido ou Megido existe, até hoje em Israel. Aliás, eu tenho um sonho ainda, e pela fé eu creio que Deus vai me dar essa alegria de um dia visitar Israel ainda. Não sei quando, mas eu espero que antes de Jesus voltar, Deus me dê essa alegria de conhecer Israel. E esse lugar está ali, presente no mapa, é real, é físico. E quando nós voltamos à história do Antigo Testamento, nós descobrimos que Megido, que era um vale grande, extenso, o povo de Deus se reunia com seus exércitos de um lado, os inimigos se reuniam do outro, e ali aconteceram guerras importantíssimas para o povo de Deus no Antigo Testamento. Você conhece algumas delas, eu vou citar rapidamente aqui, por exemplo, lembra da história da guerra de Débora, a juíza Débora, e Baraque contra os reis de Canaã? Aconteceu no vale de Megido. Lembra da história de Gideão e dos 300? Lembra, né? A guerra de Gideão e dos 300 contra os filisteus também aconteceu em Megido. Mas vamos ver quem está prestando atenção. Eu não disse para vocês que Armagedon ou Harmagedon é o vale de Megido. Armagedon significa o quê que eu disse há pouco? Monte de Megido. Então o que me interessa saber não é o vale em si. É algum monte que está dentro do vale e este monte servirá de exemplo para a grande batalha do Armagedon no tempo do fim. A pergunta é, que monte é esse? Vejamos. Aqui está o mapa de Israel. Aí nós temos a região do Vale de Megido circulada em vermelho. E quando você vai um pouquinho mais ao norte, subindo no mapa de Israel, e vai para o oeste, do seu lado esquerdo, se aproximando do mar Mediterrâneo, o único monte de expressão que aparece dentro do Vale de Megido é o monte o quê? Então presta atenção, é como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, olha, povo de Aracaju, vocês querem entender o que é a batalha do Armagedon? Vocês querem saber o significado dessa guerra? Então vocês precisam estudar o que aconteceu no Monte Carmelo. É o que vamos fazer agora, lógico que de maneira breve. A gente não vai se aprofundar em tudo que o monte tem para nos ensinar. Eu vou fazer 2 perguntas ao Monte Carmelo apenas. E a primeira delas é a seguinte, é que me interessa pelo menos no meu estudo dessa semana. Qual é o motivo da guerra no Monte Carmelo? Porque eu, Jefferson, preciso que você, igreja, entenda qual é o motivo da guerra da igreja no tempo do fim.
Nós não estamos falando aqui de um povo que crê que ainda viverá mais centenas de anos aqui nesse mundo, não, amigos. É por isso que o título dessa dessa semana de oração, pensado com oração, com muito carinho, aproveito inclusive para parabenizar o Rafa junto com a sua esposa Jéssica, né? Por todo o empenho e dedicação nessa semana, porque, amigos, está sendo uma bênção, não está? Sendo uma bênção. Mas não pense que isso tudo acontece assim de uma hora para outra. Há muita gente envolvida. O problema é que quem aparece mais é o pregador. Mas o pregador não faria absolutamente nada se não fosse toda uma equipe trabalhando aqui dentro dessa igreja. E louvado seja Deus por todo o empenho de cada um de vocês para fazer a semana de oração acontecer. E quando pensaram no tema dessa semana, os últimos de nós, é porque eu não sei você, mas nós que estamos aqui nessa igreja hoje, acreditamos de todo o coração que provavelmente nós somos a última geração que pisará na história do pecado no planeta Terra, porque cremos que em breve Jesus voltará nas nuvens dos céus. Então Armagedon não é uma guerra qualquer, é a última. E a minha pergunta é, Senhor, eu quero entender qual que é a natureza dessa guerra então no tempo do fim. Vamos então ao Monte Carmelo, e lá em 1 Reis, no capítulo 18, nós veremos versículo 17 e 18, o que provocou a guerra no Carmelo. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: vendo-o, Acabe falando com Elias: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o quê? Os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Me ajuda aqui agora. O que estava no centro, no âmago da batalha no Monte Carmelo? O que dividiu o povo de Deus? E eu volto a repetir, o povo de Deus, em dois grupos no Monte Carmelo. O que estava no centro da guerra? Era o quê? Opa, alguns já foram na palavra-chave, que eu vou dar um tempo nela aqui. Eu não vou falar dela agora já. Antes eu quero que a gente preste atenção na palavra que foi usada no texto. E no texto a Bíblia diz que o motivo da guerra era o quê? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Era um grupo de falsos profetas em número de quantos? Você lembra? 450. Então hoje você apaga isso da sua mente e agora escreve de novo aí na sua memória, 850. Porque se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. 850. Falsos profetas que estavam de alguma forma tentando criar uma amálgama, uma adaptação entre a lei de Deus e a cultura de Canaã, porque agora o povo de Deus já estava vivendo lá em Canaã. E aí havia um povo que tentava de alguma maneira atualizar a lei de Deus para a realidade de Canaã. A lei de Deus foi escrita há muito tempo, diziam eles. Na época de Moisés já se passaram centenas de anos, para aquela cultura ainda cabiam os princípios da lei de Deus. Hoje não, hoje a cultura mudou, nós estamos em um outro contexto. A lei de Deus tem que ser adaptada para os dias de hoje. Esses eram os falsos profetas de Baal. Mas do outro lado havia um homem que a Bíblia diz que enfrentou todos esses falsos profetas e ele se posicionava ao lado de Deus dizendo o seguinte: não, a lei de Deus é eterna, foi escrita em tábuas de pedra para mostrar que os princípios são imutáveis, que homens mudam, mulheres mudam, costumes mudam, sociedades mudam, mas os princípios absolutos da lei de Deus permanecem para todo sempre. Essa era a guerra do Armagedon, ou seja, do Carmelo, exatamente o que estudamos aqui ao longo dessa semana. E aliás, para você entender o que estava acontecendo exatamente ali, vejam que interessante o que nos diz 1 Reis 18, 21, ainda sobre o motivo da guerra no Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo, o quê? Nada respondeu.
Eu mostrei para vocês aqui ao longo dessa semana um episódio que aconteceu com a Bruna Marquezine há alguns anos, onde ela postou nas redes sociais uma foto dela, e ela professa a fé cristã, e na foto ela estava em uma boate, num contexto completamente avesso aos valores que Deus nos ensina. E uma seguidora dela escreveu uma mensagem na foto dizendo: Bruna, tem fotos suas aí, Bruna, no seu feed, fazendo um pequeno grupo na sua casa, missão na África. Essa foto aí não dá, não condiz com a sua fé, Bruna. E ela termina a mensagem escrita para Bruna Marquezine dizendo assim: Bruna, saia de cima do muro. É exatamente o que Elias estava dizendo aqui. Até quando vocês ficarão vivendo essa fé dessa maneira? Tentando criar um concubinato, uma amálgama, um acordo entre o que Deus abomina e o que Ele agrada. Até quando, igreja? Esse foi o apelo de Elias. Se eu fosse, sabe aqueles memes das redes sociais, que tem assim, uma frase, aí a frase meio agressiva, meio forte, aí vem a correção, alguém dizendo assim: mas João Batista, eu não posso escrever isso dessa maneira. Já viram esses memes? Aí vem a tradução na Bíblia. Se eu fosse colocar essa frase aí na minha tradução linguagem de hoje, é como se Elias estivesse dizendo assim: até quando vocês viverão essa fé sem vergonha? Até quando? Laodiceia. Aliás, eu vejo ali no Monte Carmelo, que nós já estudamos aqui ao longo dessa semana, no dia que tivemos o tema A Última Distorção, falando da corrupção do caráter de Deus. E nós comentamos que uma das grandes características da geração pós-moderna, que é a sua geração, é algo que chamam de relativismo, ou seja, a ausência de bem ou errado. Ou melhor, a ausência do bem e do mal, do certo e do errado. Isso já é muito antigo. Aqui no Monte Carmelo, o problema da igreja naquela época já era falta de posição, relativismo. E é por isso que Elias diz: até quando é melhor vocês adorarem o diabo do que tentarem fazer essa amálgama entre Deus e o diabo ao mesmo tempo. Sejam cristãos de verdade, sejam judeus de verdade. Amigos, voltando à palavra que foi usada aqui há pouco, se pudéssemos resumir em uma palavra o motivo da guerra no Carmelo, que palavra você escolheria? Adoração. Agora preste muita atenção. Muitos crentes hoje pensam que a guerra da igreja é contra o ateísmo. Aqui no Brasil agora pensam que a guerra da igreja é contra o quê? Comunismo, não é? A igreja cristã, não estou falando de adventista só não. Os cristãos todos engajados, é o anticristo. Não, entenda o seguinte: de acordo com a Bíblia, o grande conflito entre o bem e o mal em todas as eras da história da igreja, e incluindo no tempo do fim, é uma guerra na área da adoração. Verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Essa é a guerra. Nós já vimos aqui ao longo dessa semana que todas as pessoas são inclinadas à religião. Talvez tenham pessoas aqui que hoje não frequentam nenhuma igreja, talvez que seja até ateu. Mas eu quero dizer para você que mesmo sendo ateu, mesmo não frequentando nenhuma igreja, eu mostrei aqui ao longo da semana, com evidências até científicas de psiquiatras, que todo ser humano adora alguém ou alguma coisa. Seja o seu corpo, seja a política, seja o futebol, seja o dinheiro, o sexo, ou o que for, mas todo ser humano adora alguém ou alguma coisa. Por isso, o grande conflito entre o bem e o mal é uma guerra na área da adoração. E não se engane, porque a adoração não é você vir aqui no dia do seu batismo, quando o ancião da igreja ou o pastor faz uma profissão de fé com você. Imagine o Rosildo vem aqui um dia, irmão Jefferson vai se batizar, Rosildo começa a perguntar para mim o seguinte: você crê em Jesus? Eu digo: creio. Você acredita nos mandamentos de Deus? Creio.
Você crê que há um santuário no céu? Creio. Isso não é adoração. Isso é a profissão de fé em um credo, ou no nosso caso, nas crenças fundamentais da igreja. A adoração é você pegar esse credo ou essas crenças fundamentais e deixar que elas transformem o seu estilo de vida. Isso é adoração. Inclusive na classe jovem nós estamos estudando sobre Levítico, já falei aqui nesse trimestre, e algumas das lições que estudamos até então, lá claramente foi dito que a adoração está envolvido com você oferecer a Deus quem você é e tudo o que você tem. Esse é o sacrifício perfeito. Você apresenta a Deus o que é e o que tem. Isto é adoração, estilo de vida. Muitos hoje pensam o seguinte: Deus não se importa com o exterior, por exemplo. Deus se importa só com o interior. Já ouviram isso? Já, né? Está muito comum entre nós. Aí a pessoa faz o que quer, fala o que quer, ouve o que quer, pensando que Deus não se importa com o exterior. Vamos lá. Os 3 amigos de Daniel vivendo na Babilônia. Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro na província de Dura. Ordena todos os que estavam ali para se prostrarem diante da estátua. Diz a Bíblia que os 3 amigos de Daniel não se prostraram. Vamos supor que os 3 jovens amigos de Daniel vivessem hoje e acreditassem na mesma filosofia dos crentes da nossa geração, ou seja, Deus não se importa com o exterior. Eu tenho certeza que na hora que Nabucodonosor mandassem se ajoelhem, e a música começou a tocar, eles se ajoelhariam e diriam: Senhor, nós estamos aqui de joelhos, mas o Senhor sabe que no nosso coração nós estamos adorando o Senhor. É só para não escandalizar o povo aqui ao nosso redor. Mas aqui no coração o Senhor sabe que nós estamos oferecendo a Ti essa adoração. Os amigos de Daniel não fizeram isso. Sabe por quê? Porque eles entendiam que a adoração tem a ver com uma transformação radical no seu estilo de vida. Isso é adoração. Então, em primeiro lugar, a guerra do Armagedon é na área da adoração, irmãos. Aliás, a Bíblia chega a dizer, no Apocalipse, no capítulo 13, 4 vezes aparece a palavra adoração, não sei se você já viu. A Bíblia diz que todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida vão adorar a besta, a imagem da besta, a marca da besta e o número da besta. Eu pergunto, o seu nome já está escrito no livro da vida? Sabe quando que o nome de uma pessoa é escrito no livro da vida? Quando ela confessa Jesus e quando ela se batiza na igreja. Se alguém aqui que não foi batizado, eu não vou nem terminar, não vai ser no apelo não, já vou agora apelar para você. Em nome de Jesus, tome essa decisão. Você não se batiza para fazer parte de uma igreja, você se batiza para que o seu nome seja escrito no livro da vida lá no reino dos céus. Batismo é uma coisa muito séria para você ficar adiando, muito séria. Eu sou casado, já tive a oportunidade de fazer muita coisa boa na minha vida, mas a decisão mais importante da minha vida foi o dia em que o Jefferson morreu e o Jefferson cristão nasceu dentro das águas batismais. Foi o dia mais importante da minha vida. Não quer dizer que todos os batizados agora estão garantidos no reino dos céus, não. Mas quer dizer que todos os que não são batizados vão se curvar diante desse sistema falso de adoração no tempo do fim. Então a decisão do batismo é o pontapé inicial para uma caminhada que vai te preparar para você morar com Jesus no reino dos céus. Primeira questão, a adoração. Mas agora vamos à segunda. E agora eu vou compartilhar com você um dos meus textos prediletos da Bíblia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Nós já sabemos qual é o problema do Armagedon, é a adoração. E agora veremos qual é a solução para o Armagedon. 1 Reis 18, 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias fez o que, amigos? Restaurou. O que ele restaurou? O altar. Na Bíblia, altar era usado para quê? A adoração. Então o que a Bíblia quer dizer é que a missão do profeta Elias no Carmelo era restaurar a verdadeira o quê?
adoração que estava em ruínas. Agora, não me pergunta onde eu li isso, porque eu não li em lugar nenhum. Vou falar para vocês, presta atenção, é uma impressão minha. Não vão depois ficar dizendo, o irmão Jefferson disse que vai acontecer tal coisa. É uma convicção minha, particular. Nunca li em lugar nenhum. Mas é porque eu tenho vontade de que isso aconteça. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu creio que quando a gente chegar no céu, Deus vai nos dar o privilégio de vermos aquelas cenas apoteóticas da manifestação da glória dele aqui no mundo. Por exemplo, quantos de vocês não gostariam de ir lá no céu ver, de alguma maneira, um mar vermelho se abrindo e o povo passando pelo mar em seco? Vocês não gostariam de ver essa cena gloriosa? Eu creio que Deus vai nos dar essa alegria de ver. Você já parou para pensar um bando de maluco? Porque para mim era doido, irmãos, e a Bíblia diz que nós precisamos crer na loucura da pregação. Porque o sobrenatural é meio doido às vezes. Agora tenta imaginar um bando de doido correndo ao redor das muralhas de Jericó com trombetinha esperando que as muralhas caíssem. E de repente aquelas muralhas espessas e altas vieram abaixo pela manifestação do poder de Deus. Eu quero ver essas cenas no céu. E uma das cenas que eu tenho vontade de ver é essa daqui. Porque um homem, presta atenção, é tudo o que Deus precisa. Tudo, amigos. Um homem ou uma mulher daqui de dentro dessa igreja hoje, um só, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, é tudo o que ele precisa para sacudir essa cidade, para abalar esse estado, para mexer com o nosso país e para iluminar o mundo todo com a glória do nosso Deus. Deus só precisa de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque é o que aconteceu no Carmelo. Um homem enfrentando 850 falsos profetas. Ele dava ordem e o povo obedecia. E Elias disse, o negócio é o seguinte: vocês vão levantar 2 altares, ou melhor, um altar. Eu vou levantar o meu altar. Sobre o altar vocês vão colocar um filhote de boi e eu vou colocar um filhote de boi, novilho. O Deus que responder mandando fogo do céu, esse será o Deus verdadeiro. 9h da manhã, os falsos profetas de Baal começaram com aquele culto frenético, gritaria, derramamento de sangue, saltos, frenesi. 3h da tarde, Elias com um gesto diz, acabou, agora é a minha vez. Eu quase vejo esse homem pelos meus olhos da fé, prostrado no Monte Carmelo pegando as pedras. As pedras estavam espalhadas, eram pedras brutas, toscas, não trabalhadas por mãos humanas. Esses eram os altares do povo de Deus. Ele organiza as pedras que eram em número de quantas? Vocês lembram? 12, que representavam as 12 tribos de Jacó. Ele organiza as 12 pedras. Não satisfeito, sabe o que ele fez? Ele mandou encher 12 cântaros de água. Ele pega a água e joga sobre o altar. Sabe aquelas piscinas de criança redondinhas? Sabe? Aquelas pequenininhas? Eu imagino que esse altar ficou parecendo uma piscina. Quando o 12º cântaro de água foi lançado sobre o altar, Elias pega o novilho, coloca sobre o altar e diz assim, Deus, mostra para esse povo quem é o único Deus verdadeiro que reina sobre Israel. Quando ele terminou a oração, no exato momento, fogo desceu do céu, consumiu todo o sacrifício e todos os falsos profetas de Baal que estavam presentes no monte, constrangidos pela manifestação do poder de Deus, começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa é a guerra do Armagedon. Essa é a batalha, amigos, na qual você e eu estamos envolvidos. Uma guerra na área da adoração. E a Bíblia diz que no tempo do fim isso vai se repetir, sabia? A Bíblia diz que quando Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus em poder e majestade, toda a sinagoga, todos os ímpios que estiverem aqui, vão se curvar diante da majestade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vão dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos, porque julgaste com justiça. E eu espero que nesse momento nós, em nome de Jesus, estejamos do lado dos vencedores. Essa é a guerra.
Mas aí eu preciso agora mostrar algo para você. Já demorei mais do que deveria até. Lá no Apocalipse, o nome... Você lembra qual que era o nome da mulher que infernizava a vida do profeta Elias? Lembra, né? Jezabel. Ô, mulherzinha difícil, né? Sabia que o nome de Jezabel aparece no Apocalipse? Só que nós sabemos que em profecia, mulher não significa mulher. Mulher significa o quê? Igreja. Ou seja, no Apocalipse nós temos o Armagedon, que é o monte de Meguido, o Carmelo. Nós temos o tema da adoração, que é o tema central do Armagedon. E tem até o nome de Jezabel aparecendo ali. A pergunta é, quem foi que Deus levantou para enfrentar Jezabel e os falsos profetas lá no Carmelo? Quem foi? Elias. E a minha pergunta é, onde está o profeta Elias no Apocalipse? Como assim, irmão Jefferson? Você está querendo sugerir que tem um outro profeta Elias no tempo do fim? Agora vamos lá, não sou eu. Apocalipse capítulo 16, versículo 14, eu preciso que você guarde aquela informação ali, ó, que está destacada em azul. Guarde essa informação. O Armagedon acontece no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora vá comigo para Malaquias 4:5, que é a última profecia do Antigo Testamento, a última. São os 2 últimos versículos. Vejam o que Deus vai dizer lá. Ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta o quê? Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do... Quem entendeu, diga amém. Entenderam mesmo? Entenderam? Vou chamar para vir aqui na frente para perguntar então, hein? Entenderam? Quando eu destaquei ali o grande e terrível dia do Senhor, ou o grande dia do Deus Todo-Poderoso, o que a Bíblia quer dizer é que ela está tratando do mesmo evento, no mesmo momento. Se o Armagedon é o grande dia do Deus Todo-Poderoso, é como se Deus estivesse dizendo assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o Armagedon. Pergunto, Elias já veio ou ainda virá? Quem é esse profeta Elias? Alguém tem ideia? Quem é o profeta Elias no tempo do fim? Porque eu quero dizer para você, alguns pensam que esse Elias é João Batista. Você lembra que no Novo Testamento João Batista cumpriu também as características de Elias? Lembra disso, né? Jesus diz que ele veio no espírito e poder de Elias. Então nós temos um Elias do Antigo Testamento, nós temos um Elias do Novo Testamento, só que a Bíblia mostra que há um Elias profético, escatológico, no tempo do fim, e é esse que me interessa saber. Que Elias seria esse? Você quer saber sim ou não? Então você vai ter que vir aqui amanhã para saber. Brincadeira, irmãos, eu nem faço isso com vocês, sei porque que vocês ficaram assim espantados, né? Ainda tenho mais alguns minutinhos, a gente vai finalizar. Quem seria esse Elias no tempo do fim? É interessante porque o próprio Jesus em Mateus 17, aqui no versículo 11 apenas, quando os discípulos descem do monte da transfiguração, diz a Bíblia que Jesus cita as seguintes palavras: os discípulos perguntaram para ele: Senhor, que história é essa de que o povo diz que é necessário que Elias venha primeiro? Aí resposta de Jesus: então Jesus respondeu: de fato Elias o quê? Me ajude. Virá e fará o quê? Restaurará quantas coisas? Todas as coisas. Jesus usou os verbos no futuro, ele não estava falando só de João Batista. Ele estava apontando para o futuro, dizendo que algum Elias viria no cenário profético, que esse Elias restauraria todas as coisas. Diga-se verdadeira o quê? Adoração. Quem é este profeta Elias? Na grande batalha do Armagedon, no tempo do fim, cuja missão central dele é restaurar a verdadeira adoração. Ninguém tem nem ideia? Hã? Alguns estão apontando assim, outros estão falando que é Jesus. Espírito Santo? Será que é o Espírito Santo? Vamos lá. O profeta Joel, lembra que eu pedi para vocês gravarem uma informação, né? O grande e terrível dia do Senhor. Profeta Joel, uma profecia bem conhecida de nós, vai dizer lá no versículo 28: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas farão o quê?
profetizarão. Então agora Joel está falando do tempo do fim, e ele não está falando só de um profeta, ele está falando de um movimento profético. Presta atenção, vou te dar uma dica aqui. Jezabel no Apocalipse é símbolo do que mesmo? Mulher em profecia é símbolo do que? Igreja. Então Jezabel no Apocalipse é símbolo de uma falsa religião que está desviando o povo para adorar a Deus de maneira equivocada. Se Jezabel no Apocalipse não é uma pessoa, mas é um sistema religioso falso, eu sou quase que induzido a entender, a concluir, que o profeta Elias, no tempo do fim, para enfrentar um sistema religioso falso, possivelmente deve ser o quê? Pensa aí. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Então Joel agora está apontando para o futuro, falando de uma profecia onde surgiria um movimento cujo dom de profecia seria a marca desse movimento. E aí eu olho para Joel e pergunto, mas quando isso vai acontecer, Joel? Aí vem os sinais que Deus dá no versículo 31, para a gente saber o momento do cumprimento da profecia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do quê? Você entendeu a conexão agora? Pega Joel, pega Apocalipse, pega Malaquias. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, antes do Armagedon, que é o grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. E para você saber que o profeta Elias está a ponto de surgir, eu vou enviar alguns sinais. O sol vai escurecer, a lua vai ficar avermelhada, mas tem um terceiro sinal que não apareceu aqui. Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. É o último sinal, que Jesus fala em Mateus 24 e também no Apocalipse aparece. Queda das estrelas, exatamente. Que na verdade, se a gente fosse traduzir para o nosso idioma, o nosso linguajar contemporâneo, na época de João não tinha método científico, não tinha terminologia científica nem nada. João usou uma expressão que lhe era familiar para descrever um fenômeno astronômico, mas que nada mais é do que chuva de meteoros, é isso. Deus deu 3 sinais astronômicos. Será que já se cumpriram ou ainda vai se cumprir? Como eu disse, não vai dar tempo da gente explorar tudo assim com detalhes, e a gente tem que ser bem objetivo. Esses sinais já se cumpriram. Você sabe que nas profecias bíblicas, nós temos um período longo de 1260 anos chamado de Grande Tribulação, ou de supremacia papal, romana. Só que Jesus disse que esse longo período seria abreviado, não é? E uma das datas que muitos estudiosos creem que é uma data significativa para essa abreviação é o ano de 1776. Mas o que aconteceu no ano de 1776? Declaração de independência dos Estados Unidos da América. Mas qual que é a relevância disso no cenário profético? Você vai lembrar que alguns anos antes, lá na Europa, os cristãos estavam sendo perseguidos por centenas de anos. E um grupo de cristãos que viviam na Inglaterra estavam sendo perseguidos pela igreja anglicana, cristãos puritanos. E eles queriam se libertar dessa perseguição. Foi então que eles ouviram dizer que há alguns anos circulava-se um boato lá na Europa de que alguns navegadores descobriram um novo mundo, um novo continente. Que continente era esse? América. Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e tantos outros. E esses cristãos tiveram uma ideia: vamos fugir para lá. Eles entraram em um barco chamado Mayflower, barco com condições difíceis e insalubres, numa viagem, se eu não me engano, de 62 ou 72 dias, atracaram nos Estados Unidos da América hoje. Na época não tinha nada lá, só os povos que viviam na região, mas não havia estados nenhum. Desceram na região onde hoje estão os estados de Massachusetts e Rhode Island. E ali eles implantaram um estandarte ao dizer: a partir de hoje nós vamos dar início a uma nação onde nós queremos um estado sem rei e uma igreja sem papa.
E os Estados Unidos foi a nação mais abençoada por Deus ao longo da história. Não estou sendo radical aqui não, é só você pensar. Veja os países da Europa, países, Portugal, país antigo, Alemanha, antigo, França, antiguíssimo. Mas os Estados Unidos foi tão abençoado por Deus, que em pouquíssimos anos se tornou a maior potência que existe hoje no mundo. Maior potência. O problema é que os Estados Unidos já se desviou, e esse desvio vai chegar até a beira da ruína. Ruína. A gente não vai tratar sobre isso aqui ao longo dessa semana. Mas fato é que esse país foi abençoado por Deus, que ali tinha um grupo de cristãos, e que pouco tempo depois da declaração de independência, no ano de 1780, o primeiro sinal se cumpriu. Sabe aonde? Nos Estados Unidos da América. Há relatos da época, em jornais, revistas, testemunhas oculares, que disseram que, no ano de 1780, se não me engano, dia 1º de novembro, se não estou equivocado, o sol, quando apareceu, estava totalmente eclipsado, negro, de tal maneira que a poucos metros diante dos seus olhos você não enxergava absolutamente nada. Não foi um eclipse comum. E curiosamente, no mesmo dia, quando o sol se pôs e a lua apareceu, sabe como que a lua estava? Avermelhada. Passaram-se alguns anos, 1833, agora o último sinal. Também nos Estados Unidos, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, presta atenção nesse país aqui. Porque é deste país que eu levantarei, que profeta que a gente está procurando aqui? Qual que é o profeta, irmãos? Elias. E aí todos os sinais começaram a se cumprir, do sol, da lua, a chuva de meteoros em vários lugares lá nos Estados Unidos, vários. Agora eu quero que você se imagine na igreja, lá nos Estados Unidos, numa igreja qualquer, no dia 1º de novembro também de 1833. Suponhamos que o pastor Samuel, né? Era o pastor da igreja de vocês lá nos Estados Unidos. Num domingo à noite, porque dificilmente você estaria se reunindo no sábado. Depois eu pego isso daqui. No domingo à noite, você assentado na igreja, pastor Samuel abre a Bíblia e começa a dizer a vocês, povo, há alguns anos o nosso país foi arauto dos 2 primeiros sinais da vinda do Senhor Jesus. Deus usou a estrela maior, o sol. Deus usou um satélite, a lua, para testificar de que a maior esperança da nossa vida em breve se cumprirá. Hoje nós estamos no dia 1º de novembro de 1833. Os seus olhos estão vendo hoje, agora, nas nuvens, o último sinal que Jesus deu da sua vinda. Portanto, preparem-se, porque na nossa geração, Jesus virá nas nuvens dos céus em poder e grande glória. Meus irmãos, os Estados Unidos experimentou o maior reavivamento espiritual que já aconteceu na história da igreja. Dizem os depoimentos que bêbados paravam de beber, prostitutas deixavam a vida de prostituição, fazendeiros venderam a fazenda para investir tudo na causa do advento, tudo que tinham, porque criam que Jesus voltaria muito em breve, só que eles não sabiam algo, que hoje nós estamos estudando. Antes de Jesus vir, Deus enviaria, que profeta mesmo? Elias, eles não sabiam disso. E tal qual João foi enviado para preparar os caminhos para a vinda do Senhor Jesus, para a segunda vinda de Jesus, Deus iria enviar de novo o profeta Elias. Pergunto, quem é o profeta Elias que surgiu pouco tempo depois de todos esses sinais se cumprirem naquela época? Antes disso, só digo para você o seguinte, o diabo estuda a profecia, sim ou não, irmãos? Ele conhece de profecia, não conhece? Ele tanto conhece que quando Jesus veio pela primeira vez, vocês lembram que a igreja judaica daquela época estava toda esperando Jesus nascer lá em Belém? O povo todo estava esperando Jesus nascer? Não, era uma minoria que estava aguardando. Mas eu te pergunto, o diabo sabia ou não sabia que Jesus tinha nascido em Belém? Sim ou não? Qual que é a prova que a gente tem de que ele sabia? O que ele fez com Jesus? Mandou matar, lembra, né, da história? O diabo estuda profecias. Sabendo que o profeta Elias estava a ponto de surgir, sabe o que o diabo fez? Por volta daquele ano ali, veja o último sinal, 1833.
Por volta daquela mesma época, Satanás começou a levantar um monte de movimentos para confundir o povo. Um monte deles. É o que a gente chama de espetáculo paralelo. Por exemplo, tinham duas irmãs brincando em uma casa. De repente, essas duas irmãs escutam na parede batidas. Elas eram muito amigas de uma mulher chamada Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky até hoje é tida como a matriarca do satanismo moderno. Quando essas duas irmãzinhas da família Fox ouviram os golpes na parede, sabe qual foi a interpretação delas? Os espíritos dos mortos estão querendo se comunicar conosco. Sabe o que nasceu ali naquele dia? O espiritismo moderno, que domina a indústria de Hollywood até os dias de hoje. Ou melhor, nos dias de hoje. Domina. É por isso que eu disse para vocês que os Estados Unidos nasceu como uma bênção, mas vai terminar como o maior promotor de apostasia e abominação da nossa geração. Ruína nacional. Os Estados Unidos vai chegar ao caos, e já está acontecendo isso lá. Inclusive, o Rosildo, nós estávamos num congresso recentemente, e um irmão estava falando sobre a dívida pública que os Estados Unidos têm hoje, é uma dívida impagável. Os dias dos Estados Unidos estão contados como nação, eles vão quebrar. É impossível pagar a dívida que os Estados Unidos têm hoje. E quando essa nação quebrar, o mundo inteiro vai quebrar junto com ela. É por isso que o FMI já discute entre eles o que eles chamam de Great Reset, um objetivo de reiniciar a economia global. E, amigos, eu nem vou me adiantar aqui para o rumo que o nosso mundo está tomando. Se prepare, se prepare. Outro movimento que surgiu na mesma época, só que não foi nos Estados Unidos, na Europa. Marx e Engels publicaram um dos livros mais importantes que eles escreveram, o Manifesto Comunista. Sabe que ano foi publicado o Manifesto Comunista? 1848. E o marxismo domina no ambiente acadêmico, principalmente na área de humanas. É uma cosmovisão dominante em todas as áreas de humanas. Você interpreta o mundo sob a perspectiva de lutas de classes, burgueses e proletariados, e ponto final, é só isso, e nada mais. Materialismo, naturalismo, marxismo e darwinismo. Sabe em que ano Darwin começou a redigir as primeiras notas do seu livro mais importante, que é A Origem das Espécies? Sabe em que ano? 1844. É tudo por acaso, né? E hoje as ciências exatas das universidades são dominadas por que visão de mundo? Darwinista, naturalista. Vocês percebem, o diabo começou a levantar vários movimentos. Tem mais que poderíamos citar aqui. Mas, amigos, o único movimento que surgiu naquela época, que cumpre todas as características do profeta Elias: restaurar a verdadeira adoração, exaltar a lei de Deus, um movimento profético, com uma identidade profética, mensagem profética, estilo de vida profético, e que acima de tudo na nossa missão, nós temos uma ênfase, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. O único movimento que cumpre todas as características do profeta Elias e que surgiu naquela época é o que nós chamamos de remanescente ou igreja adventista do sétimo dia. Ou seja, na batalha do Armagedon, no tempo do fim, Deus levantou um povo para, tal qual o profeta Elias, restaurar nesta época verdadeiro o quê? A adoração. E esse povo se chama adventista do sétimo dia. Mas, irmão Jefferson, você quer dizer com isso que a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja que salva? Sim ou não? Quando o profeta Elias olhou para Deus e disse: Senhor, eu sou o cara, não sobrou mais ninguém em Israel, só eu, Senhor. Deus olhou para ele e disse, na minha versão linguagem de hoje: Elias, baixa a sua bola, tá? Porque eu ainda tenho quantos em Israel? 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Vinha no carro conversando com o Rosildo. Nós temos alguns erros no nosso meio.
Nós adventistas, a gente tem meio que um orgulho laodiceano, assim, que somos a igreja verdadeira. Isso é até um erro a gente usar esse termo. Amanhã eu vou explicar para você o que significa esse negócio de remanescente e como Deus lida com isso no contexto geral. Porque eu volto a repetir o que eu já falei aqui. Deus tem filhos dele fiéis em todas as denominações religiosas que estão porta fora da igreja adventista do sétimo dia. Aliás, Ellen White chega a dizer que muitos, talvez a maioria, daqueles que nos últimos tempos vão se colocar ao lado de Deus, hoje não estão na nossa igreja, estão lá fora. E quando a crise chegar ao ápice, onde só haverá dois caminhos, esse povo que está lá fora ocupará o lugar de muitos adventistas do sétimo dia hoje dentro da igreja. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Então esqueça essa história. Nós somos o povo que salva, que a igreja verdadeira e tal. Amanhã a gente vai entender um pouquinho melhor isso tudo. Mas eu preciso ser sincero com você. A igreja adventista do sétimo dia é a única que tem duas coisas: uma identidade e uma missão diferente de todas as outras. Entendeu? Elias não era o único fiel naquela época, mas ele era o único que Deus chamou para cumprir uma missão especial, não foi? Então é nesse sentido que a gente vai entender o tema amanhã. E antes que alguns também já estejam aí pensando, mas você tem que defender a tua igreja, você é pago por ela. Eu já falei aqui e volto a repetir, eu não sou pago pela igreja adventista do sétimo dia. Eu não tenho compromisso financeiro com a igreja, não teria problema nenhum se fosse pastor, se fosse um obreiro, mas por alguma razão Deus está me mantendo assim, vivendo pela fé, com doações, para poder dizer para você, sendo um de você, um igual você, um membro comum da igreja, que eu não estou aqui pregando sobre uma igreja que me paga, mas estudando a Bíblia, cheguei à conclusão de que esta igreja foi levantada por Deus, esse povo, esse movimento, para cumprir uma missão especial no tempo do fim. Esse é o meu compromisso com essa igreja. E para a gente finalizar, uma citação de Ellen White, onde ela diz assim: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por quem? Por Deus. Como um povo peculiar, um povo diferente, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele, Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores. Você entende isso? Embaixadores na derradeira obra de salvação. O que significa a palavra derradeira? Última. Olha para mim aqui agora. Sabe o que isso significa, amigos? Para onde nós olhamos, nós vemos último. Não é por acaso que essa semana de oração se chama Últimos de Nós. E queria eu que o ano que vem não tivéssemos mais semana de oração, porque eu não vejo a hora de lá no céu me assentar para assistir Paulo pregando numa semana de oração. Últimos, derradeira. Raciocina comigo. Dos 3 compartimentos do santuário celestial, Jesus está em qual deles hoje? Em qual deles? No terceiro, que é o último, não é? Dos 3 Elias da Bíblia, que a gente acabou de ver aqui, nós estamos na época de qual deles? O terceiro, que é o último, o escatológico. Sábado de manhã nós vamos falar da mensagem dos 3 anjos, mas eu já posso me adiantar aqui. Das 3, nós estamos na época de qual mensagem em nossa geração? Na terceira, que é a última. Para onde você olha é o último? Sabe o que isso significa? Que provavelmente na sua geração, Jesus voltará nas nuvens dos céus. É a última, é a derradeira, é a derradeira. E ela continua aqui dizendo, na derradeira obra de salvação, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que essa batalha está chegando perto do seu fim. E eu quero terminar com uma história. Eu peço perdão a você, mas hoje eu não vou falar da minha história de novo.
Amanhã eu prometo que eu termino. Não vou deixar para o sábado, até porque o sábado vai ser bem corrido, né, Rosildo? No sábado eu não vou falar da minha história. Então amanhã eu prometo que eu vou terminar. Então não falte amanhã, até mesmo porque o tema de amanhã é uma extensão do de hoje. E amanhã é sexta-feira, na verdade é sábado, né? Então vamos vir aqui festejar e celebrar o dia mais abençoado da nossa semana. Jesus está voltando. No ano de 1988, a Armênia passou por uma situação catastrófica. Num dia como qualquer outro, uma família estava na sua casa, uma criancinha estava indo para a escola, olhou para o seu pai e disse: papai, me leva para a escola? E o pai, muito atarefado, muito ocupado, muito trabalho, chegou para o seu filho e disse: filho, eu gostaria, mas eu não posso, tenho muito trabalho, muita atividade. E o filho, com os olhos marejados, olhava para o pai e dizia: papai, por favor, me leva, papai, para a escola. E o pai, olhando para o filho com tanto carinho, tanto amor, disse que daria um jeito de levar o filho para a escola, nem que ele tivesse que trabalhar no almoço, ele faria a alegria do seu filho. Ele agarrou na mão do filho, muito contente, o filho ia saltitante pela rua, a caminho da escola. Quando ele chegou lá, o filho deu um beijo no rosto, o pai deu um beijo no seu rosto, se despediu do filho e disse: tchau, filho, até a noite. O filho olhou para trás e disse: pai, não, eu quero que o senhor venha me buscar, papai. E o pai disse: mas filho, eu já vim te trazer, você quer que eu ainda venha te buscar? O papai tem muita coisa para fazer. E ele disse: pai, venha me buscar. E o pai novamente cedeu, disse que voltaria. Quando o pai dele, o menino se chamava Armand, o pai dele foi para o trabalho, em meio às atividades, de repente, a Armênia foi sacudida por um terremoto que ceifou a vida de cerca de 30 mil pessoas naquele dia. O pai ficou desesperado. Em meio ao tremor, ele se lembrou do seu filho e saiu correndo para fora do local onde ele estava. Ao chegar do lado de fora, a primeira coisa que ele pensou foi correr em direção à escola quando o terremoto passou. Ele foi correndo, chegou na escola, a escola estava em ruínas, eram só escombros, um em cima do outro. E ali já estavam os pais das crianças ao redor, todos em prantos, chorando, desesperados. Foi então que o pai do Armand, tomado por uma atitude paterna, começou a escalar os escombros. Ele imaginou mais ou menos onde talvez ficaria a sala do seu filho e dos seus amigos, e ele começou a retirar um escombro atrás do outro, pegava, jogava para o lado, pegava e atirava para o lado. Os pais e os policiais que estavam ali olhavam para ele e diziam: pare com isso, você vai se machucar, não adianta, provavelmente eles já estão mortos, nós precisamos aguardar os bombeiros chegar, pare com isso. E ele incansavelmente continuava tirando pedra após pedra e jogava para o lado, tirando uma atrás da outra. 1 hora, 2 horas, 8 horas, 10 horas, 16 horas, 24 horas. Alguns bombeiros chegaram. Eles disseram para ele: pare, não adianta mais. O pai continuava de maneira incansável ali trabalhando, tirando pedras e pedras. A mão dele já estava completamente em carne viva e ele não parava. Foram cerca de 36, alguns testemunhos dizem até 38 horas de trabalho incessante e exaustivo. Até que de repente, ele pegou um escombro, atirou para o lado e ele olhou e tinha como se fosse um buraco fundo. Ele colocou a boca naquele buraco e disse: Armand, Armand. E lá ao longe, ele ouviu a voz do seu filho dizendo: papai, eu estou aqui, papai. E ele disse: filho, você está bem? E o filho disse: sim. Há alguém machucado? O pai perguntou. E ele disse: pai, nós estamos todos bem, alguns dos meus amigos estão feridos, nós estamos com muita fome, mas estamos bem. E eu disse uma coisa para eles, eu disse a eles, para eles não se preocuparem, porque o meu pai me disse que voltaria para me buscar. Meus irmãos, é bem provável que nesse mundo, você esteja tal qual esses jovens, submerso nos escombros das ruínas da vida que vivemos aqui.
É bem provável que você sofra decepções, desilusões, que você já esteja cansado de esperar, mas confie, porque aquele que deu a vida por você prometeu que voltaria para buscar você das desgraças desse mundo. E eu quero dizer para você aqui nessa noite que o seu papai logo virá nas nuvens dos céus e resgatará você daqui dessa terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se preparem, porque em breve o nosso Pai voltará e rasgará as nuvens para nos buscar. Não percam as esperanças de vocês. Jesus está vindo. Jesus está voltando. Chegou a hora. Eu quero convidar o quarteto agora para cantar sobre essa maior esperança da nossa vida. E se é o seu desejo nessa noite estar preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus, se é o seu desejo nessa noite olhar para os céus e dizer ao seu Pai: Pai, eu estou aqui esperando o Senhor vir me buscar, tirar todos os escombros da vida de cima de mim e curar as minhas feridas. Se esse é o seu desejo, enquanto o quarteto canta, eu quero convidar você a ficar em pé e consagrar a sua vida ao Senhor. Você que está perto, você que está longe, você que está desanimado, você que se desviou dos caminhos do Senhor, seja lá qual for a sua experiência, se hoje você entendeu essa batalha e você deseja ser um vencedor ao lado de Cristo e se preparar para a volta do seu papai, fique em pé, porque em nome de Jesus, Ele está voltando.